quero fazer o devocional do Lucas 18, do verso 9 ao 14. Diz assim: Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, algumas lições aqui que eu tiro desse texto são coisas que preciso tomar cuidado, que no caso é no versículo 9, né, que diz: Alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Então, esse é um cuidado que eu preciso ter, de não confiar em mim mesmo, que o Evangelho ele é justamente sobre a gente confiar em Cristo, em tudo, né? Que em tudo nós somos dependentes de Deus. Por se considerarem justos, né? Então, também ter uma visão errada, né? Uma visão meio que de justiça própria. E desprezar os outros. Justamente eu acredito que um é consequência do outro, né? Então, por se considerar justo, começar a desprezar as outras pessoas, ou seja, não achar que as outras pessoas são tão corretas, sabe? Por que aquela pessoa faz isso, age dessa maneira, como se eu tivesse numa posição superior, que eu não estou. E aí Jesus começa a contar essa parábola, né? Falava de dois, o fariseu, né? E do publicano. Então, o fariseu aqui diz que ele orava de si para si mesmo, né? Então, assim, para ele estava orando para Deus, mas a visão que Deus tem da situação é de que ele não estava orando para Deus, ele estava orando para ele mesmo. Ou seja, era como se ele estivesse fazendo um autoelogio, estivesse se elogiando só. E aí, na oração dele, a oração dele é basicamente confiança própria e desprezo com o próximo, né? Porque ele fala assim, o fariseu falando na oração dele, né? Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, se achando superior. Não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Então, assim, ele começou a falar de coisas que ele fazia, justamente aquela ideia errada de eu sou salvo, Deus tem que me salvar porque eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. E também essa comparação que ele faz, né? Não sou como os demais homens. Então ele realmente achava que tudo que ele estava fazendo, tipo, ele era melhor que os outros. Uma visão errada que ele tinha dele mesmo, né? Isso aqui é uma outra coisa também, porque justamente ele se achava bom porque ele se comparava com pessoas roubadoras, injustas, adúlteras, ou com o publicano, né? Que era o cobrador de impostos lá. Então, era por isso que ele se achava bom. E essa é uma questão, a gente não tem que se comparar com, olha o que aquelas pessoas estão fazendo ali. Mas a gente tem que se comparar com o que a lei de Deus manda a gente fazer. Aí a gente vai ver que realmente a gente não age como deveria.
Então é sempre errado a gente fazer comparação com outras pessoas, né? E aí vem a segunda parte, né? Que o publicano ele fica de pé longe e nem ainda ousava, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Então o publicano ele tinha noção de quem ele era, ele tinha noção de que ele tinha pecado contra Deus e ele recorreu não à justiça de Deus, porque pela justiça de Deus, todos nós a gente deve ser condenado pela justiça de Deus, mas o publicano ele recorre à misericórdia de Deus, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Ou seja, tem misericórdia de mim, pecador. Então ele reconhece que ele é pecador e que ele precisa da misericórdia de Deus. E aí, no versículo 14, né, que é o último, diz assim: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Essa palavra também, quando diz assim que todo o que se exalta será humilhado e o que se humilha será exaltado, não necessariamente é porque uma pessoa foi humilhada que uma hora ela vai ser exaltada, não. Aqui está no contexto de aquela pessoa que ela entende qual que é a situação dela e pede a misericórdia de Deus, ou seja, ela se humilha, ela será exaltada por Deus. Não é qualquer tipo de humilhação que a pessoa sofreu, ou às vezes uma humilhação até por um pecado que ela cometeu, alguma coisa, que ela vai ser exaltada, né? Essa daqui é a humilhação da pessoa entender qual que é o estado dela diante de Deus. E aí Deus vai exaltá-la, não é nem ela que se exalta. A atitude do publicano aqui foi diferente da atitude do fariseu, que o publicano ele se humilhou diante de Deus, o fariseu queria se gloriar nele mesmo, né? E aí Jesus diz que este desceu justificado para a sua casa e não aquele. Então aquele, o fariseu, que ficou se gloriando, confiando nele mesmo, ele não desceu justificado, mas o publicano que se humilhou diante de Deus, reconheceu sua situação e pediu misericórdia de Deus, esse desceu justificado. E é isso o devocional que eu queria trazer aí. Deus abençoe.